Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, em torno do Teu Santo Evangelho, para juntos, ó Pai, podermos meditar, crescer na graça e também no conhecimento. Ó Pai, obrigado pelo momento de louvor, porque foi onde nós cantamos e contamos as Suas maravilhas. Pai amado, e através dos louvores nós podemos, ó Pai, adorar a Ti na beleza da Tua santidade. E agora, Deus, passamos ao momento da ministração da Tua Palavra. Senhor, como eu sempre peço, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida, para que eu possa ser o pregoeiro do Teu Evangelho de maneira fiel. E eu peço ao Teu Espírito Santo, ó Pai, que também esteja sobre a vida de cada irmão que está aqui, para que ele possa conduzir as palavras do ouvido ao coração, para que se creia, Pai. Pai, nos ajude e nos auxilie, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus, amém. Amados, nós estamos mais uma vez aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor, para que possamos crescer então na graça e no conhecimento. No último culto que nós fizemos no sábado, nós não ministramos a carta de Romanos, mas nós falamos sobre a velha e a nova cruz. Nós então apontamos para as semelhanças superficiais e rasas entre a velha cruz e a nova cruz. E vimos as diferenças profundas e fundamentais que existem entre uma e outra. E como nós estamos olhando para a cruz de Cristo, é maravilhoso, pois como nós falamos, hoje estamos anunciando um cristianismo sem Cristo e um Cristo sem cruz. Sendo assim, perdendo a centralidade do cristianismo. Então hoje nessa noite, pela misericórdia de Deus, eu quero conduzir vocês a olharem a finalidade da cruz. Pois, como nós falamos, a cruz ela tem que ser central. A cruz ela tem que ser pregada a todos os cultos. A cruz ela tem que ser a única mensagem que a igreja tem que levar. As pessoas dizem, mas não fica cansativo falar de cruz direto? E eu falo que não. É interessante que quando chega agora a época de abril, a época de Páscoa, né, que se comemora a Páscoa, as pessoas querem falar de uma cruz. Mas como eu falo, a cruz que eles pregam não tem nada a ver com a cruz de Cristo. E nós temos um compromisso com a única mensagem central. Então hoje eu quero ler um pequeno pedaço de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, a parte B do versículo. E assim então poder meditar com os amados, nos aprofundar nessa tão importante parte que o apóstolo Paulo fala. Como eu sempre digo, para mim cada palavra, cada expressão, cada vírgula, ela é maravilhosa. É como nós pararmos diante de um pôr do sol e ficar admirando ali horas e horas. Como eu tenho dito nos cultos que nós temos feito online com alguns irmãos, a importância de fazer como os puritanos. Os puritanos eles pegavam uma pequena expressão da Bíblia e passavam o dia inteiro, às vezes a semana toda, às vezes o mês todo meditando naquilo, alimentando, saciando a sua alma com aquela porção da palavra. E eu vejo como isso é difícil para a nossa geração, pois nós olhamos para a Bíblia muito rapidamente e logo viramos as costas e já nos atarefamos com coisas do dia a dia.
e não nutrimos a nossa alma com a palavra de Deus. Então, como uma bala, nós temos que ficar com a palavra de Deus na boca, jogando de um lado para o outro, sentindo o doce, saboreando por horas e horas. E que nós possamos fazer isso nessa noite, e que você possa começar a fazer esse exercício na sua vida. Isso nos ajuda muito a alimentar e saciar a nossa alma. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 19, a parte B, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E em outra parte ele diz: não mais eu, mas Cristo. Então, como é importante isso? O apóstolo Paulo, ele diz: olha, estou crucificado com Cristo. E nós vimos no culto passado essa grande diferença que existe entre a cruz nova que estão pregando e a cruz antiga. A cruz antiga, quando nós tomávamos a cruz, quando o sentenciado tomava a cruz ali na época de Roma, ele, ao colocar a sua cruz sobre os seus ombros, ele sabia que cada passo que ele desse era uma despedida da sua família, era uma despedida dos seus amigos e era uma despedida da sua própria vida. Então era uma caminhada à morte. E o apóstolo Paulo, ele diz isso, ele diz: olha, estou crucificado com Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele salienta isso muito bem. E a nossa geração não consegue assimilar o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Como nós dissemos no último culto, quando nós estamos tratando sobre a cruz, Jesus, ele diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Cristo tomou a sua cruz e foi em direção ao Gólgota, ele foi para morrer. Então, quando Cristo, ele diz para você tomar a sua cruz e segui-lo, é para que você pise nas pisadas dele, para que você faça a sua velha natureza morrer, para que você faça com que a sua velha natureza, a natureza adâmica, morra na cruz. E todo homem que foi para a cruz não saiu de lá vivo. A velha cruz, ela não negociava com o sentenciado. Morria a pessoa por completo. Não é que morreria um olho e o outro ficaria vivo. Não é que morreria os braços e as pernas continuariam vivas. Não, morreria-se completamente. Então, primeiramente, hoje nessa noite, eu quero tratar um pouco sobre a ilusão do símbolo do cristianismo. É importante para nós ver isto. Os elementos anticristãos do mundo secular dariam tudo para conseguir eliminar a manifestação públicas da cruz. Ainda assim, ela é vista no topo das torres de dezenas de milhares de igrejas, nas procissões, sendo frequentemente feita de ouro e até ornada com pedras preciosas. A cruz, entretanto, é exibida mais como uma peça de bijuteria ao redor do pescoço, ou pendurada numa orelha, do que qualquer outra coisa. É preciso perguntarmos através de que tipo estranho de alquimia a rude cruz, manchada de sangue de Cristo, o precioso sangue, sobre a qual ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, se tornou tão limpa e tão glamurosa. Não importa como ela for exibida, seja até mesmo como joalheria ou como pinchação, a cruz é universalmente reconhecida como um símbolo do cristianismo. E é aí
que reside o grave problema. A própria cruz, em lugar do que nela aconteceu há 21 séculos atrás, se tornou o centro da atenção, resultando em vários erros graves. Amados, o próprio formato, embora concebido por pagãos cruéis para punir criminosos, tem se tornado sacro e misteriosamente imbuído de propriedades mágicas, alimentando assim a ilusão de que a própria exibição da cruz, de alguma forma, garante proteção divina. Milhões, por superstições, levam uma cruz pendurada ao pescoço, ou a têm em suas casas, ou fazem o famoso sinal da cruz, para repelir o mal e afugentar demônios. Os demônios temem a Cristo, não uma cruz. A qualquer um que não for crucificado juntamente com ele, exibe a cruz em vão. Amados, a palavra da cruz de Cristo, a palavra da cruz, ela transmite o poder de Deus. E aqui nós então temos que entender. Paulo afirmou que a palavra da cruz que nós anunciamos é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, não. A palavra da cruz para nós é o poder de Deus. Então Paulo ele afirma isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Assim, amados, assim sendo, o poder da cruz não reside na sua exibição apenas, mas sim na sua pregação. E essa mensagem nada tem a ver com o formato peculiar da cruz, não. E sim com a morte de Cristo sobre ela. Como declara o Evangelho que nós anunciamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. E não para aqueles que usam ou a exibem, ou até fazem o sinal da cruz. Entendam isso. O que é o Evangelho que salva? Paulo afirma explicitamente: venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, por ele também sois salvos, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 4. Para que muitos choca o fato do Evangelho não incluir a menção de uma cruz. Por quê? Porque a cruz não era essencial à nossa salvação. Cristo tinha que ser crucificado, amados, para cumprir a profecia relacionada à forma da morte do Messias, como em Salmos 22. Não porque a cruz em si tinha alguma ligação com a nossa redenção. Amados, o imprescindível era o derramamento do sangue do Cristo em sua morte, como prenunciado nos sacrifícios do Antigo Testamento, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E é o sangue que fará expiação em virtude da vida, amados, como está lá em Levítico 17:11. Não dizemos isso para afirmar que a cruz em si é insignificante, de modo nenhum. O fato de Cristo ter sido pregado numa cruz revela a horripilante intensidade da maldade inata ao coração de cada ser humano. Ser pregado, despido numa cruz,
e ser exibido publicamente, morrer lentamente entre zombarias e escárnios, era a morte mais torturamente dolorosa e humilhante que poderia ser imaginada. E foi exatamente isso que o significante ser humano fez ao seu Criador. Nós precisamos cair com o rosto em terra, tomados de horror, em profundo arrependimento, dominados pela vergonha, pois não foram somente a turba sedenta de sangue e os soldados zombeteiros que o pregaram à cruz, mas sim, amados, os nossos próprios pecados. Com isso, amados, a cruz revela a malignidade e o amor de Deus. Veja como é importante nós termos essas coisas bem claras e definidas em nossas mentes nessa noite. Veja, nós estamos partindo de um simples símbolo para algo mais profundo. Estamos dizendo que a cruz em si, vazia de Cristo, ela é sem significado. Mas como nós introduzimos Cristo na cruz, a cruz então, nós passamos a ter um grande valor. Por isso a cruz é o símbolo do cristianismo, ela é central, não tem como tirarmos. É por isso que as pessoas querem tirarem a cruz de Cristo. É por isso que hoje se prega um Cristo sem cruz. É por isso que anunciam um evangelho sem Cristo. Porque a grande diferença é quando Paulo diz: nada me propus a saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Se você falar apenas de Cristo, de Jesus, as pessoas querem. Querem porque podem comparar ele com um grande líder, podem comparar ele com um bom homem, com alguém que fez boas caridades. Mas isso não é o evangelho, isso não é o Cristo que salva. Mas quando nós introduzimos Cristo e este crucificado, então nós colocamos um X divisório. A cruz, ela divide não somente o tempo, mas a humanidade. A cruz divide as religiões. A cruz divide tudo. Pois ou nós estamos crucificados com Cristo, ou nós não estamos crucificados com Cristo. Ou nós cremos nesse Cristo que foi morto nessa cruz com um propósito, com uma finalidade, para que algo acontecesse, ou nós estamos longe do que é o cristianismo. Por isso nós devemos passar anos e anos olhando para a cruz. Por isso que nós temos a única mensagem, que é pregar a cruz e todas as doutrinas que estão ligadas a elas. São várias doutrinas, amados. E a coisa mais triste é você ver cristãos que não conhecem nada sobre a cruz de Cristo. Não conhecem as implicações, não conhecem nada. E então agora, o que nós vamos fazer a partir de agora? Olharmos para a cruz e vermos que ela revela a malignidade do homem e o amor de Deus também. Porque lembre-se, nós estamos tratando da finalidade da cruz. A cruz, a finalidade dela não é ser um símbolo, apenas vazia, sem Cristo. Nós vimos que a cruz em si não tem nenhum poder. Nós vimos que a cruz em si era um instrumento de tortura. Mas quando nós atrelamos Cristo à cruz, então trazemos uma mensagem que está ligada com ela, então a mensagem da cruz se torna central, principal. Aleluias. Ao ponto de Paulo dizer: olha, eu nada me propus saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Então, sendo assim, amados, a cruz revela pela eternidade adentro a terrível verdade de que, abaixo da bonita fachada da cultura e educação, o coração humano, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, segundo Jeremias, capítulo 17, 9.
capaz de executar o mal muito além de nossa compreensão, até mesmo contra o Deus que o criou e o amou. Veja quão terrível é o ser humano, ao ponto de matar Deus, de matar o seu Criador, ao ponto de matar aquele que o amou, e que pacientemente o supre. Que Deus maravilhoso! Será que alguém duvida da corrupção, da maldade do seu próprio coração? Que tal pessoa olhe para a cruz e recue dando uma reviravolta a partir do seu ser mais interior? Não é à toa que o humanista orgulhoso odeia a cruz. Como nós falamos, o humanismo secular adentrou a igreja. O humanismo secular adentrou e corrompeu a mensagem. Ao mesmo tempo que a cruz revela a malignidade do coração humano, entretanto, ela revela a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, de uma maneira que nenhuma outra coisa seria capaz. Em contraste com esse mal indescritível, amados, com esse ódio diabólico a ele dirigido, o Senhor da glória, que poderia destruir a terra e tudo que nela há com uma simples palavra, ele permitiu ser zombado, injuriado, açoitado e pregado àquela cruz. Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Amados, enquanto o homem fazia o seu pior, Deus respondia com amor, não apenas se entregando a seus carrascos, mas carregando nossos pecados, amados, e recebendo o castigo que nos era justamente merecido. Olhemos para essa cruz, vejamos o Rei da Glória, vejamos no seu momento mais terrível, quão preciosa a cruz é. Amados, a cruz prova que existe perdão para os piores dos pecados, e isso é importante para nós. Existe ainda um outro sério problema com o símbolo da cruz, e especialmente o crucifixo católico, que exibe um Cristo perpetuamente pendurado na cruz, assim como o faz a missa. A ênfase está sobre o sofrimento físico de Cristo, como se isso tivesse pago os nossos pecados. Amados, Cristo ele não temeu em nenhum momento o sofrimento físico. Não. Pois quando ele orou, ele disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Ele não orou para que ele não fosse espancado, que ele não fosse chicoteado, que ele não fosse humilhado, que ele não fosse escarrado, que ele não fosse abandonado. Essas coisas não atemorizavam ele. Porque quando nós olhamos no decorrer da história, outros homens também foram levados à cruz. E eles foram cantando, jubilando, se alegrando, como o Senhor, o nosso general, iria para a cruz de maneira tão temorosa. Não é o sofrimento físico que ele temia, e não foi o sofrimento físico que redimiu os nossos pecados, mas foi quando ele tomou o cálice da ira de Deus, e tomou todinho aquele cálice em nosso favor, e tomando o cálice da ira de Deus, não deixou uma gota para nós, não deixou nada, pois Deus derramou sobre ele toda a sua justiça, que é a sua ira. Então, a ênfase está sobre o sofrimento físico de Cristo, como se isso tivesse pago os nossos pecados. Mas, pelo contrário, amados, isso foi o que o homem fez a ele.
e só podia nos condenar a todos. Nossa redenção, amados, aconteceu através do fato de que ele foi ferido por Jeová. A sua alma foi dada como oferta pelos pecados, como está lá em Isaías 53:10. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Isaías 53:6. E carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, como está em 1 Pedro 2:24. Amados, a morte de Cristo é uma evidência irrefutável de que Deus precisa, em sua justiça, punir o pecado, que a penalidade precisa ser paga. Caso contrário, amados, não pode haver perdão. O fato de que o Filho de Deus teve que suportar a cruz, mesmo depois de ter clamado a seu Pai, ao contemplar em agonia o carregar de nossos pecados, como ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, é prova de que não havia outra forma de o ser humano ser redimido. Não. Quando Cristo, o perfeito homem, sem pecado e amado do seu Pai eternamente, tomou o nosso lugar, o juízo de Deus caiu sobre ele em toda a sua fúria, o esmagando e o fazendo enfermar até a morte. Qual deve ser então o juízo sobre os que rejeitam a Cristo, os que rejeitam Jesus como seu Senhor e Salvador? Como então agir com aqueles que rejeitam o Senhor que morreu naquela cruz e se recusam a receber o seu perdão, pelo seu coração endurecido e por sua natureza caída? Eles se recusam a receber o perdão oferecido por Ele. Precisamos preveni-los, precisamos alertá-los. Como nós dissemos, a cruz é um intimato de Deus à humanidade. A cruz é para que nós possamos trazer aos homens a necessidade de arrependimento e abandono de pecado. Devemos urgentemente recuperar e retornar à pregação do Evangelho da cruz. Não devemos perder tempo com coisas alheiras, fúteis, passageiras, que a terra pode consumir, o ladrão pode roubar, a ferrugem pode destruir. Não podemos perder tempo com essas coisas. Amados, ao mesmo tempo que nós devemos preveni-los, e no mesmo fôlego que fazemos isso, devemos fazer soar o alarme quanto ao julgamento que está por vir. Outra doutrina e outra mensagem que sumiu dos púlpitos. Como nós precisamos de João Batistas na nossa geração, para poder dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos fascinou? Pois quando nós anunciamos a cruz, anunciamos essas duas coisas, amados. Devemos, amados, nesse mesmo fôlego, então, anunciar o que está por vir. Precisamos também proclamar as boas notícias do Evangelho, de que a redenção já foi providenciada e que o perdão de Deus é oferecido ao mais vil dos pecadores hoje. Nada mais perverso poderia ser concebido do que crucificar o próprio Deus. Não. E ainda assim, foi estando na cruz que Cristo Jesus, em seu infinito amor e misericórdia, orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim sendo, a cruz também prova que existe perdão para o pior dos pecados e para o pior dos pecadores. Amados, estamos apenas no começo daquilo que estamos para meditar ainda. Mas olha quantas coisas já vimos, quantas coisas necessárias que precisamos lembrar e relembrar, e precisamos anunciar e proclamar com todo o fôlego do nosso pulmão. Amados, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cuidado para não anular a cruz de Cristo, como muitos querem fazer. Por que muitos se recusam a anunciar a cruz de Cristo? Para não serem perseguidos, para não serem humilhados, para não serem trucidados.
Amados, se nós retornássemos à pregação da cruz de Cristo, só por um instante, veríamos o mundo de cabeça para baixo novamente, como aqueles 12 homens fizeram lá atrás, quando eles começaram a anunciar a Cristo e este crucificado, aquele mundo se tornou de cabeça para baixo. Veja que ao passar do tempo, a cruz foi sendo substituída. Os homens não querem mais anunciá-la de maneira fiel. Não. Por isso, amados, devemos tomar um grande cuidado para não anularmos a cruz de Cristo. E precisamos de homens com coragem para fazer isso, para não anular a cruz de Cristo. Amados, a grande maioria da humanidade, entretanto, tragicamente, rejeita a Cristo e este crucificado. É como nós falamos, se você apenas falar de Jesus, as pessoas querem. Mas quando você fala, mas Jesus e este crucificado, as pessoas o rejeitam. As pessoas não querem. As pessoas não suportam a cruz. E é aqui, amados, que enfrentamos outro perigo. É que, em nosso sincero desejo de vermos almas salvas, acabamos adaptando a mensagem da cruz para evitar ofender o mundo. Lembra que eu falei no último culto que a velha cruz não fazia negócios com o mundo? A nova cruz que se introduziu no meio do cristão, agora faz pactos com o mundo. Então, com a ânsia de quererem salvar alguns, acabam corrompendo a mensagem, acabam adaptando. É como nós falamos, anunciar a cruz de Cristo é anunciar como ela é. Não devemos fazer como uma árvore de Natal, não devemos enfeitá-la, para que ela se torne atraente para homens carnais. Não. O que devemos fazer, amados, é ser fiel à pregação da mensagem da cruz. Amados, não temos que ter medo em ofender o mundo, o homem, a cultura, os governos, com a pregação do Evangelho. Anunciando Cristo e este crucificado. Paulo nos alertou para tomarmos cuidado, no sentido de não pregar a cruz com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Muitos pensam, é claro que o Evangelho pode ser apresentado de uma forma nova, mais atraente do que fizeram os pregadores de antigamente. Quem sabe as técnicas modernas de embalagem e vendas poderiam ser usadas para vestir a cruz numa música ou num ritmo mais adequado, ou numa apresentação atraente, assim como o mundo comumente faz, através das minisséries, através dos filmes, através das novelas. Amados, de forma a dar ao Evangelho uma nova relevância, ou pelo menos um sentido de familiaridade. Quão tolos eles são. Quem sabe poder-se-ia lançar mão da psicologia, também para que a abordagem fosse mais positiva. Afinal de contas, as pessoas precisam ser positivas, precisam ser levadas a pensarem positivas. Quão terrível isso é, usar a psicologia para fazer com que a cruz seja mais atraente. Amados, não confrontemos pecadores com o seu pecado, não, e com o lado sombrio da condenação do juízo vindouro. Para que fazer isso? Mas expliquemos a eles que o comportamento deles não é, na verdade, culpa deles, tanto quanto é resultado dos abusos dos quais eles têm sido vitimados. Amados, a nossa geração ama ser vítima. A nossa geração ama se colocar no lugar de vítima. Não somos todos nós vítimas? Não é o que eles dizem? Como nós dizemos, a geração atual gosta de terceirizar as suas culpas e os seus pecados. Somos todos nós vítimas. E
Cristo não teria vindo para nos resgatar desse ato de sermos vitimados e de nossa baixa perspectiva de nós mesmos, e para restaurar nossa autoestima e alta confiança? Mescle a cruz com a psicologia, mescle a cruz com o humanismo, mescle a cruz com a confissão positiva, e o mundo abrirá um caminho para nossas igrejas, enchendo-as de membros. Assim é o neo-evangelismo de nossos dias. Amados, quão terrível isso é, quão prejuízo isso tem trazido para o meio cristão. Mesclemos a cruz com toda essa parafernália, com tudo aquilo que é exposto no mercado da vaidade. Amados, quão terrível é esse evangelicalismo de nossos dias. Ao confrontar tal perversão, a W. Tozer escreveu: se enxergo corretamente, a cruz do evangelicalismo popular não é a mesma cruz que o Novo Testamento. É sim um ornamento novo e chamativo a ser pendurado no colo de um cristianismo seguro de si e carnal. A velha cruz matou todos os homens, a nova cruz os entretém. A velha cruz condenou todos, a nova cruz diverte eles. A velha cruz destruiu a confiança da carne, a nova cruz promove a confiança na carne. A carne sorridente e confiante prega e canta a respeito da cruz. Perante a cruz ela se curva, e para a cruz ela aponta através de um melodrama cuidadosamente encenado, mas sobre a cruz ela não haverá de morrer, e teimosamente se recusa a carregar a reprovação da cruz. Foi isso que a W. Tozer disse sobre a nova cruz e a velha cruz. Como nós falamos, como é necessário fazermos isso nos dias de hoje. Como é necessário nós apresentarmos para essa geração a nova cruz e a velha cruz, e dizermos que temos que retornar à velha pregação da cruz. Aquilo que foi feito lá no passado. Não devemos adulterar o Evangelho, não devemos adulterar a cruz de Cristo. Amados, veja que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Devemos ir para a cruz para entendermos a sua finalidade. Devemos olhar para a cruz e entendermos que ela não é um simples símbolo. Devemos olhar para a cruz e ver que existem tantas cruzes no mundo, mas nenhuma como a cruz de Cristo. Não pregamos todas as cruzes, não anunciamos todas elas, mas anunciamos a única cruz, a cruz de Cristo. E não somente isso, mas a mensagem que ela traz em si, o significado que ela tem, as doutrinas que ela tem, a centralidade primordial no cristianismo. Amados, a cruz é o lugar onde nós morremos em Cristo. É isso que eu quero que você entenda hoje nessa noite. Eis o X da questão, amados. O Evangelho foi concebido para fazer com que aquilo que a cruz fazia com aqueles que nela eram postos, matava completamente o sentenciado. Você foi sentenciado à cruz também. Quando Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há cristão sem cruz, não há cristianismo sem cruz, não há. Porém, temos que ter em mente a realidade do que era a cruz. A cruz, ela servia para matar completamente o sentenciado. A cruz não negociava com quem ia para lá. Essa, amado, é a boa notícia na qual Paulo exultava. Estou crucificado com Cristo. Hoje nessa noite, quem pode dizer isso? Hoje nessa noite, quem pode olhar para si e dizer: eu também estou crucificado de fato com Cristo?
Por isso não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. E a vida que vivo hoje não vivo para mim mesmo, mas vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e hoje está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Amados, nós estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos. Veja, o cristianismo é um chamado à negação de si. A velha cruz não promovia o eu, antes o matava. A nova cruz promove o ego humano. Amados, precisamos nos concentrar. Estou crucificado com Cristo. A cruz, amados, não é uma saída de incêndio pela qual escapamos do inferno para o céu, mas é um lugar onde nós morremos em Cristo Jesus. É só então que podemos experimentar o poder da sua ressurreição, como diz em Filipenses 3:10, pois apenas os mortos podem ser ressuscitados. Que alegria isso traz para aqueles que há tempo anelam escapar do mal de seus próprios corações e vida. E que fanatismo isso aparenta ser para aqueles que desejam se apegar ao eu e que, portanto, pregam o evangelho que Tozer chamou de nova cruz. Amados, o apóstolo Paulo declarou que em Cristo o crente está crucificado para o mundo e o mundo para ele, em Gálatas 6:14. É linguagem bem forte, não é mesmo? Este mundo odiou e crucificou o Senhor a quem nós amamos, e através desse ato crucificou a nós também. Nós assumimos uma posição com Cristo, que o mundo faça conosco o que fez com ele, se assim quiser, mas fato é que jamais nos associaremos ao mundo em suas concupiscências e ambições egoístas, em seus padrões perversos, em sua determinação orgulhosa de construir uma utopia sem Deus e em seu desprezo pela eternidade. Amados, crer em Cristo pressupõe admitir que a morte que Ele suportou em nosso lugar era exatamente o que merecíamos, misericórdia. Quando Cristo morreu, portanto nós morremos nele. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem. E ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15. Amados, que essas palavras sejam verdades para nós. Que essas verdades penetrem em nosso coração e nos façam despertar de uma morte espiritual. Veja que o cristianismo verdadeiro é um chamado a matar a si mesmo. Veja, a velha cruz, ela não promove o velho homem, ela não promove a nossa natureza. E nós, agora, entendemos que temos uma nova vida, e que essa vida não é a nossa vida, é a vida de Cristo vivendo em nós. Através da cruz, nós somos unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. Por isso, de fato, morremos com Ele. E as pessoas hoje não entendem essas coisas. Os cristãos da atualidade não entendem que nós fomos de fato unidos com Cristo em sua morte, que de fato morremos com Ele, e que de fato devemos fazer com que a nossa natureza morra todos os dias, para assim vivermos para Cristo. Pois o apóstolo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Amados, mas eu não estou morto. É a reação veemente. Eu ainda estou bem vivo. Paulo também reconheceu isso. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o que é que estou crucificado com Cristo realmente significa na vida diária? Não significa que estamos automaticamente mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ainda possuímos uma vontade e ainda temos que escolher a fazer. Por isso, a nossa luta diária, amados, contra o pecado. É por isso que nós hoje podemos lutar e vencer o pecado, porque agora nós temos uma nova natureza, porque agora o coração de pedra foi tirado cirurgicamente pelas próprias mãos de Deus e colocado um coração de carne, e nas tábuas do coração de carne, os mandamentos de Deus agora foram introduzidos em nós, de forma que agora as leis não estão mais fora, mas dentro de nós, e então nós podemos então fazer por amor, obedecer os mandamentos, não com medo, não com temor, mas porque amamos. Amados, por isso nós temos que entender que o poder do pecado, agora nós temos o poder sobre o pecado. Antes o pecado era nosso dono, era o nosso Senhor, estávamos vendidos sobre a escravidão do pecado, mas quando Cristo morreu, Ele nos resgatou da servidão do pecado. Agora, amados, há um poder em nós, há um poder que nos faz triunfar sobre o pecado, não pelas nossas próprias forças, mas pela força do Espírito Santo que habita em nós, que faz com que nós resplandeçamos a glória de Cristo. Por isso, amados, é importante termos isso em nossas vidas. Então, qual é o poder que o cristão tem sobre o pecado, que o budista ou o bom moralista não possui? Veja, Satanás não está se importando com os moralistas, ele até ama os moralistas. O bom moralista pode até deixar de fazer algumas coisas. Ser moral pode até te livrar de uma cadeia, pode te livrar de muitas encrencas, mas não pode te livrar do inferno. A única coisa que pode nos livrar do inferno é a cruz de Cristo. Então, amados, qual é o poder que o cristão tem, que os outros demais homens não têm, os moralistas não têm, os legalistas não têm? Primeiramente, temos paz com Deus, pelo sangue da cruz, Colossenses 1:20, a penalidade foi paga por completo. Assim sendo, nós não tentamos mais viver uma vida reta por causa do medo de outra sorte sermos condenados, mas sim por amor àquele que nos salvou. Veja, amados, como isso é importante. Veja como isso é profundo. Quando Cristo disse tetelestai, está consumado, Ele não disse eu fiz a minha parte, agora vocês façam a sua. Não, Ele disse está consumado, eu fiz a obra da salvação completa, eu vos salvei. Então agora o medo não habita mais em nós, agora há paz, porque o próprio Deus reconciliou nós com Ele na cruz, através de Cristo. Veja como a cruz é central. Veja que nós só somos reconciliados com Cristo através da cruz. Amados, como é importante isso para nós, como é necessário anunciar a cruz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E o amor leva quem ama a agradar o seu amado, não é mesmo? Não importa o preço. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Foi o que Ele disse em João 14:23. Disse o nosso Senhor, amados: o que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Contemplamos a cruz e meditamos acerca do preço que o nosso Senhor pagou por nossa redenção, mas haveremos de amá-lo, e quanto mais o amarmos, mais desejaremos agradá-lo. Por isso que os nossos olhos têm que estar fixados na cruz de tal maneira, não devemos movimentar os nossos olhos nem 1 milímetro à direita ou à esquerda, mas temos que ter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus.
Amados, em segundo lugar, ao invés de dar duro para vencer o pecado, é uma coisa que as pessoas fazem muito, sabe? As pessoas acham que elas têm que lutar contra o pecado. Olha que interessante, a santidade é um fruto do Espírito Santo. Quando você passa perto de uma mangueira, você não vê a mangueira gemendo, chorando, se debruçando para dar manga. É algo natural. Veja, a nossa santidade, a nossa luta contra o pecado, não é mais aquele sofrer, não é um algo duro para vencer o pecado, não. Aceitamos pela fé que morremos em Cristo. Homens mortos não podem ser tentados. Aqui está a grande diferença. Enquanto o homem não entende que morreu com Cristo, ele não vence o pecado, porque a lei não tem mais poder sobre aquele que morre. O pecado não tem mais poder sobre aquele que morre. Veja, amados, se morremos com Cristo, estamos livres do pecado. Ao invés de darmos duro para vencer o pecado agora, aceitamos pela fé que morremos em Cristo. Como eu falei, homens mortos não podem ser tentados por nada. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade de agirmos como pessoas crucificadas, mas sim no fato de que Cristo foi crucificado de uma vez por todas, em pagamento completo por nossos pecados. Amados, como isso é maravilhoso e enche o nosso coração de alegria e gozo eterno. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, depois de declarar que estava crucificado com Cristo, Paulo acrescentou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui está a chave. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é uma verdade na sua vida? Isso é algo que você já meditou? Isso é algo que inundou seu coração e transbordou? Amados, o justo viverá pela fé em Cristo, mas o não crente só pode colocar a sua fé em si mesmo, ou em algum outro programa de autoajuda, ou ainda num guru desses bens esquisitos que cercam a nossa geração. Amados, mais uma vez, que você entenda, Paulo declara: estou crucificado com Cristo, e então ele acrescenta: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que essa seja a sua oração dessa noite, que esse versículo você possa passar hoje, a semana inteira meditando. Olhe para esse versículo por horas, medite nele, sacie sua alma, e você verá os resultados na sua vida. Amados, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa pregação. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ver, ó Pai, Senhor, a Tua cruz de maneira gloriosa em nossas vidas. Por isso, Deus, obrigado, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, agora trabalhe na vida de cada um que ouviu, trazendo, ó Pai, arrependimento, regeneração, trazendo, ó Pai, refrigério, trazendo, ó Pai, certeza, alegria, gozo eterno. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, porque até aqui a sua mão tem nos sustentado, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Cumprimentem uns aos outros e vão na paz do Senhor.